Olá, seja muito bem-vindo à primeira videoaula de USPF. Eu vou começar falando aqui sobre eleição de DR e BDR. Então, eu vou estar explicando o que é um DR e o que é um BDR. E depois que eu terminar de explicar o que é um DR e um BDR, e terminar de explicar o processo de eleição de DR e BDR, daí eu vou estar fazendo outras videoaulas, onde eu vou estar falando aqui sobre tipos de networks. E vai ser aqui, nessas videoaulas de tipos de networks, que a gente vai aprender a configurar o SPF. Então, no SPF temos 4 tipos de networks. E eu vou mostrar aqui como que a gente faz a configuração do USPF nos 4 tipos de networks, tá? Porque cada tipo de network tem uma configuração de USPF específica. E aqui você vai aprender a configurar o USPF nos 4 tipos de network. Então, depois que você assistir essas videoaulas aqui, você já vai estar sabendo aí configurar o USPF, tá? Porque vamos configurar o USPF aqui em várias redes. E daí você já vai saber configurar o USPF. Você vai poder configurar o USPF, por exemplo, nessa rede aqui, o cenário 2. Essa rede aqui, trabalhamos com ela lá no módulo 1, onde eu fiz o roteamento estático dessa rede. E você sabendo aí, né, fazer o roteamento SPF, você vai conseguir identificar qual tipo de network que você deve aplicar nessa rede aqui e, de acordo com isso, você vai saber fazer o roteamento e o SPF dessa rede. Agora eu vou copiar essa pasta aqui, eu vou colar essa pasta dentro da pasta de projeto lá do GNS3. Então eu vou abrir aqui o GNS3. Vim aqui abrir a pasta dos projetos, vou colar essa pasta aqui. Vou abrir essa pasta e vou carregar esse projeto. Sempre que você tiver mais de 2 roteadores dentro do mesmo domínio de broadcast, você vai ter que fazer a eleição de um DR e um BDR. Eu tenho, por exemplo, aqui 3 roteadores dentro do mesmo domínio de broadcast, então eu vou ter que fazer a eleição de DR e um BDR nessa rede aqui. Eu vou colocar aqui um quarto roteador, mas eu não vou chegar a configurar esse quarto roteador não, vai ser só de exemplo aqui mesmo para algumas explicações. Então aqui nesse exemplo, eu tenho 4 roteadores dentro do mesmo domínio broadcast. Você pode ver aqui, ó, que eu tenho essa rede aqui, onde o R1 na Ether2 ele recebe o IP 192.168.201/29, que é o IP que está dentro dessa rede aqui. O nosso R2 na ET1 recebe o IP 192.168.202/29, que também é o IP que pertence a essa rede. O nosso R3 recebe o IP 192.168.200.3/29, que também é o IP dessa rede aqui. Nosso R4, mesma coisa. Ele recebe aqui o IP 192.168.200.4/29, que pertence à rede. Então, esses 4 roteadores pertencem à mesma rede, né? Eles pertencem ao mesmo domínio broadcast. Então, neste caso aqui, vamos ter que fazer a eleição de DR e BDR. Mas o que seria um DR e um BDR? Quando eu falo DR, eu estou falando aqui, na verdade, é uma abreviação para o nome aqui, ó, Designated Router, tá? Roteador designado. Então, eu chamo apenas de DR. E quando eu falo BDR, eu estou abreviando o Backup Designated Router, né? O backup do roteador designado. O DR é o roteador que fica responsável por receber rotas de todos os outros roteadores. Então, por exemplo, aqui eu tenho 4 roteadores que estão dentro do mesmo domínio de broadcast. Então, esses 4 roteadores, primeiramente, eles precisam formar adjacência ou SPF entre eles, porque, por enquanto, eles conversam entre eles, mas fora do roteamento SPF, né? Então, quando eu configuro o roteamento SPF, eles vão passar aí pelo processo de formação de adjacência, onde eles vão formar adjacência com os roteadores que estão dentro do mesmo domínio de broadcast. Então, esses 4 roteadores aqui vão formar adjacência entre eles. Depois que eles formam adjacência entre eles, eles vão aí passar pelo processo, né, para poder fazer a eleição de um DR e um BDR. Só depois, né, que já tiver sido aí eleito um roteador como DR e um outro roteador como BDR, daí sim que eles vão começar a trocar rota entre eles. Como que vai ser essa troca de rotas? Como eu falei, o DR é o roteador que é responsável por receber rota de todos os roteadores. Então isso significa que o R2 vai enviar as rotas que ele conhece, ele vai informar para o R1, né, para o nosso DR. O nosso R3, as rotas que ele conhece, ele vai informar para o DR. O R4, as rotas que ele conhece, ele vai informar para o DR.
o R5, se eu tivesse, o R5 iria informar todas as rotas que ele conhece, ele iria informar para o DR. Neste caso aqui, o R2 ele não informa as rotas que ele conhece, ele não informa para o R3 nem para o R4, ele informa somente para o DR. Tá certo? Mesma coisa que o R3. O R3 ele não informa as rotas nem para o R2 nem para o R4. Ele informa as rotas apenas para o DR. Mesma coisa o R4. O R4 informa as rotas que ele conhece apenas para o DR. Então, é o DR que é responsável por receber as rotas de todos os roteadores. Então, aqui o R2, por exemplo, conhece essa rota aqui. E o R2, através do SPF, ele informa essa rota aqui para o nosso DR. Então, o nosso DR antes ele conhecia somente essa rede, que a rede está conectada diretamente a ele, e agora, através do SPF, ele recebeu rota para essa rede aqui. Então, agora ele conhece essas duas redes. O nosso R3 também, através do SPF, ele vai informar para o DR rota dessa rede aqui. Nosso R4 é a mesma coisa. Então, agora, o nosso R1, ele conhece rota para todas as redes. Então, ele fica responsável também por encaminhar essas rotas para os demais roteadores, né? Porque eu já falei que o R2 ele não encaminha as rotas que ele conhece, ele não encaminha para o R3, nem para o R4, nem para nenhum roteador, somente para o DR. Então, é o DR que fica responsável por encaminhar essas rotas para os demais roteadores. Então, é isso que o DR vai fazer. O DR vai pegar, por exemplo, essa rede aqui, vai encaminhar aqui para o nosso R4, vai encaminhar também essa rede aqui, vai encaminhar a rota também para a rede que está nele mesmo. Então, dessa forma aqui, o R4 ele vai passar a conhecer todas as redes. Tá? Rota para todas as redes. A mesma coisa vai acontecer com os outros roteadores. Então, e dessa forma, o R2 ele passa a conhecer rota para todas as redes. Tá certo? Então, o DR sempre é o roteador que fica responsável por receber as rotas de todos os roteadores e ele é o responsável por encaminhar essas rotas para os demais roteadores. O BDR, ele é o backup, ele é como se fosse o vice. Então, o DR ele é o responsável e o BDR é o vice-responsável. Então, no momento que o responsável não estiver no local, no momento que o DR não estiver presente, o BDR vai assumir o papel de DR. O BDR tem o backup de todas as informações que tem aqui no nosso DR. Então, todas as informações que tem no DR vai ter aqui também aqui no BDR. Por caso, né, venha cair o nosso DR, já temos aqui um vice, né, para poder assumir o papel de DR. Então, por exemplo, vamos dizer que caiu a energia aqui no R1, ou o R1 queimou, ou seja, por algum motivo o R1 ele caiu, ele saiu fora da rede. Então, os outros roteadores não estão enxergando mais ele, e quem era aqui antes o BDR vai passar a ser o DR. Agora eu vou apagar isso aqui. Vou apagar isso aqui também, só para não ficar cheio de informação desnecessária aqui. Então, como que é feita aí a eleição de um DR e um BDR? Então, temos dois critérios aí. O primeiro critério, o critério mais importante, é o critério de prioridade, né, do inglês priority, onde temos aí um número de 0 a 255, né, que é um número que a gente vai colocar de prioridade. Então, aqui ó, o primeiro critério, né, de eleição de DR e BDR, o critério mais importante é o critério de priority, né, onde a gente tem aí do 0 até o 255 como número para a gente estar utilizando como prioridade. Então, eu vou colocar aqui só uma abreviação aqui, PR, né, de prioridade. Vou colocar aqui como, por exemplo, o valor 0, né? Eu posso ir de 0 até o 255. Tá? Então, o priority 0 vai ficar aqui no R2. Aqui no nosso R3, eu vou colocar aqui o priority 20. O priority é qualquer número, eu posso colocar fora de ordem aqui, não preciso colocar em ordem. Não. Tanto que eu coloquei 0 aqui, coloquei 20 aqui. Aqui no outro aqui, ó, vou colocar 255. Aqui vou colocar, né, o priority aqui com valor 3. O roteador que tiver o maior número de prioridades, ele vai ser eleito o DR. Então eu tenho o valor aqui 0. Né? Quando eu tenho o valor 0, significa que o roteador ele não participa
do processo de eleição de DR/BDR. Então, esse aqui, o R2, eu já descartei. Ele não vai ser nem DR nem BDR. Se ele não é nem DR nem BDR, ele vai ser um DR-order. Esse cara aqui vai ser um DR-order porque eu já descartei ele quando eu coloquei prioridade 0. E esses 3 roteadores aqui, sim, esses 3 roteadores vão participar do processo de eleição de DR/BDR. Então, entre esses 3 roteadores aqui, priority 20, 3 e 255. O 255 é o maior desses 3 aqui, então esse aqui vai ser o DR. E agora, né, o segundo maior número, que o primeiro maior número é o 255, o segundo maior número aqui é o 20. Então o R3 aqui vai ser eleito o BDR. E esse aqui, o R4, já que ele não foi eleito nem DR nem BDR, então ele vai ficar como DR-order. Então funciona dessa forma. O roteador que tem prioridade 0, ele não vai participar aí do processo de eleição, né? Então, já que ele não vai participar do processo de eleição nem de DR nem de BDR, então já vai ser logo DR-order, automaticamente já vai ser DR-order. Os roteadores que tem aí, né, o priority do 1 até o 255 vão participar aí no processo de eleição de DR/BDR, onde o roteador que tem o maior número de prioridade fica como DR, e o segundo maior número fica como BDR, e o outro, já que não foi eleito nem DR nem BDR, fica DR-order. Por padrão, o SPF ele vem com a prioridade com valor 1. Então, todos os roteadores vêm com padrão, né, prioridade com valor 1. Então, eu vou colocar aqui o prioridade com valor 1. Já que todos eles têm o mesmo número de prioridades, né, então tem um número de prioridade aqui empatado, certo? Então eu não posso definir através do número de prioridade. Neste caso, eu não vou conseguir definir quem é o DR e quem é o BDR. Então, neste caso, eu tenho um segundo critério, tá? É um critério de desempate que a gente chama, né? Que é o Router ID. Então, vai ser da seguinte forma: vou copiar isso aqui. Só que eu vou abreviar esse nome aqui para não ficar muito grande. O Router ID eu posso determinar aqui da mesma forma que eu digito um IP, por exemplo. São 4 octetos. Eu posso digitar aqui 0.0.0.1 até o 255 aqui no final. Né, do 0, ele já vem com 0, tá? Se você quiser setar, você pode setar aqui do 1 até o 255 aqui no final. Ou você pode setar conforme um IP. 192.68.200.2, por exemplo. Se eu quiser colocar esse aqui como Router ID do nosso R2 aqui, por exemplo. Eu peguei o IP dele e setei como Router ID. Né? Eu posso fazer isso ou eu posso deixar aqui com um Router ID que é diferente do IP. Não precisa ser em ordem, né? Mas a gente coloca em ordem para ficar mais fácil. Esse aqui eu vou colocar aqui como final 6. Então, olha só. Router de 7, 6, 5, 8. O maior router ID aqui é o 8. Então, esse cara aqui vai ser eleito o DR. O segundo maior número aqui é o 7. Então, o 7 aqui é o BDR. E os demais roteadores ficam como DR-order. Então, esse aqui fica como DR-order. E esse aqui fica como DR-order. Então, aqui nesse exemplo, né, eu setei aí o Router ID e eu setei manualmente. Se eu não setar manualmente, ele vai vir aqui ó, com um valor 0. Para todos eles vem assim, 0.0.0.0.0. É o padrão que vem. Então, todos eles vêm assim. E se eu não mudar isso aqui, se eu deixar todo mundo 0.0.0.0, vai acontecer que o próprio roteador ele vai escolher um Router ID para ele, né? Que é uma forma aqui, ó, automática. Então, o Router ID podemos definir aqui de forma manual ou
se a gente não, né, definir de forma manual, ele vai ser definido aí de forma automática, né, de forma dinâmica. Então o próprio roteador vai definir qual vai ser o router ID dele. Então vai ser da seguinte forma: eu tenho IP aqui na ET1, eu tenho IP na ET2, eu tenho IP na ET4. Essas três interfaces estão ativas. Então o meu roteador, ele vai pegar o menor IP desses três aqui, o menor, ele vai colocar como router ID. Então o menor IP é esse aqui. Então esse IP aqui ele vai colocar como router ID. Mas vai ter gente que vai falar aí que o roteador vai pegar o maior IP de qualquer interface, esse maior IP que vai ser o router ID. Como eu só configuro o SPF por enquanto, já que eu estou configurando o SPF apenas no MikroTik por enquanto, eu ainda não configurei o SPF aí em Cisco nem em Juniper, só configurei só no MikroTik. Então eu posso dizer que no MikroTik o router ID vai ser sempre o menor IP, não o maior, tá? Pode ser que nesses outros roteadores aí, nesses outros fabricantes, pode ser que nos outros fabricantes o maior IP seja como router ID, mas aqui no caso do MikroTik, né, no MikroTik vai ser eleito o menor IP como router ID. Não se preocupe que eu vou mostrar isso aqui na prática, tá? Isso aqui é só uma teoria por enquanto, mas eu vou mostrar na prática. Então, desses três IPs aqui, o menor é o 92.68.50.1. Então, esse IP aqui vai ser, né, determinado como router ID. Aqui no nosso R2, apenas a ET1 tem IP, as outras interfaces não tem IP. Então, apenas essa interface tem IP, então o IP vai ser 192.168.200.2 na ET1 e aqui vai ser o router ID também. 192.168.200.2. Então ele pegou o IP da ET1 e colocou como router ID. Mesma coisa aqui no nosso R3. No nosso R3 apenas a ET1 tem IP. Já vou aproveitar e vou copiar isso aqui para adiantar. Então o nosso R3 definiu como router ID o IP que ele tem na interface ET1. O nosso R4 ele tem IP apenas na interface ET1, as outras interfaces não têm IP, então ele pegou o IP da ET1 e definiu como router ID. E agora, né, desses routers ID aqui, 1, 2, 3 e 4, o maior é o 4. Então, o 4 aqui ficou como DR, né? O R4 ficou como DR. O segundo maior aqui é o 3. Então, o 3 ficou como BDR. E os outros roteadores ficaram como DR-ODE. Então, DR-ODE para cá. E aqui DR-ODE. Bom, então agora que eu já expliquei na teoria, né, como que funciona aí o processo de eleição em DR-BDR, eu vou encerrar essa videoaula por aqui e na próxima videoaula eu vou mostrar na prática, né, como que a gente configura o priority, né, para a gente estar fazendo a eleição de DR-BDR, e eu vou mostrar como que a gente configura também o router ID, tá certo? Então, te espero aí na próxima videoaula.